Uma das doutrinas mais centrais do cristianismo é a da Santíssima Trindade. Mas de onde ela veio de verdade? Nesta análise, a gente vai mergulhar na história, que é bem surpreendente por trás da formação dessa ideia. E a pergunta que vai guiar a gente é, vamos dizer, bem provocadora. A Trindade foi uma revelação divina? Ou será que foi uma construção política que nasceu ali da necessidade de um império? É isso que vamos investigar a fundo. Então, para a gente começar a entender a Trindade, a primeira coisa é saber que ela não surgiu assim, do nada, de uma forma simples. Muito pelo contrário. Ela nasceu no meio de uma confusão, de um monte de controvérsia histórica. E olha que interessante, o primeiro fato que já chama a atenção é este. A palavra Trindade simplesmente não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Isso por si só já dá uma pista, né? De que o conceito, do jeito que a gente conhece hoje, veio depois. E isso acaba levando a gente para um aparente problema dentro da própria Bíblia, uma espécie de contradição que, para ser resolvida, talvez tenha exigido a criação de uma doutrina inteiramente nova. Então, aqui está o nó da questão. De um lado, temos versículos em que Jesus diz: "O meu Pai é maior do que eu", o que sugere que ele é subordinado. Do outro lado, existe uma necessidade teológica fundamental. Para que Jesus seja o Salvador, ele precisa ser Deus, senão o sacrifício dele não teria validade. E aí, como é que se juntam essas duas coisas que parecem não combinar? Esse era o grande quebra-cabeça. A lógica do dilema, segundo a fonte, é mais ou menos essa. Primeiro, a salvação exigia um Salvador que fosse divino. Segundo, os próprios textos sagrados pareciam contraditórios sobre essa divindade de Jesus. A conclusão inevitável, então, era que uma nova doutrina precisava ser criada para conseguir harmonizar tudo isso. Pois é, e é exatamente aqui que a história começa a virar. Ela sai da teologia e entra de cabeça na política. A solução para esse dilema religioso, veja só, não seria encontrada nos textos sagrados, mas lá nos corredores do poder do Império Romano. E quem estava bem no centro disso tudo? O imperador Constantino. Ele é apresentado não tanto como um homem de fé, mas como um político muito pragmático que tinha um problemão para resolver. O império estava se dividindo por causa de disputas religiosas e precisava de unificação para sobreviver. Basicamente, a briga toda se resumia a duas visões bem opostas. De um lado, o arianismo, que defendia que Cristo era uma criação de Deus e, portanto, subordinado a ele. Do outro, o atanasianismo, que dizia que Cristo não foi criado, que ele é eterno e da mesma essência que Deus. Isso era bem mais que um debate teológico. Era uma batalha de ideias que ameaçava rachar o império no meio. Mas olha, essa decisão não foi nada definitiva. Foi uma verdadeira montanha-russa política. Em 325, no Concílio de Nicéia, a pressão do imperador Constantino fez a visão de Atanásio vencer. Só que o poder político muda de mão, né? Logo a maré virou, o arianismo voltou com tudo e o próprio Atanásio foi mandado para o exílio. Foi preciso esperar até 381, com o novo imperador, para a doutrina trinitária finalmente se tornar oficial. Ok, vamos falar daquele concílio super importante, o Concílio de Nicéia. Um número que sempre aparece é 318. Esse foi o número de bispos que estavam lá para tomar essa decisão que mudaria tudo. Só que, o que esse número significa de verdade? Bom, esses 318 bispos representavam só uns 18% de todos os bispos do Império. Isso já levanta uma sobrancelha, né? Sobre a real representatividade desse concílio, principalmente porque a imensa maioria que estava lá veio da parte oriental do Império e não do mundo cristão como um todo. E aí, as motivações do próprio Constantino entram em xeque. A fonte argumenta que a conversão dele talvez tenha sido mais política do que espiritual. Afinal, ele continuou com seu título de sumo sacerdote de um culto pagão. E o mais irônico, no leito de morte, ele foi batizado por um bispo ariano, ou seja, da facção que ele mesmo tinha condenado antes. Isso sem nem falar que seus atos, como mandar executar o próprio filho, um sobrinho e talvez até a esposa, levantam muitas dúvidas sobre a sua fé. E é muito importante entender uma coisa. Esse debate não foi nada pacífico, nada acadêmico. O período depois de Nicéia foi de uma violência absurda, com facções religiosas literalmente em guerra, causando mortes e instabilidade por todo o império. O negócio era muito, muito sério. Bom, depois de décadas e décadas dessa briga toda, a doutrina finalmente começou a tomar uma forma mais oficial, a ser escrita num credo definitivo. E é aí que a gente chega no famoso Credo de Atanásio. Apesar de provavelmente não ter sido escrito por ele, leva seu nome. A linguagem aqui tenta resolver aquele paradoxo inicial.
Adoramos um só Deus em Trindade, e contudo eles não são três deuses, mas um só Deus. Essa frase se tornou a fórmula oficial para um dos maiores mistérios da fé cristã. Então, o que fica bem claro é que a Trindade não foi uma ideia que todo mundo aceitou de uma hora para outra. Foi um processo longo, turbulento mesmo, que se estendeu por séculos e foi moldado tanto por debates teológicos quanto por manobras políticas e conflitos bem sangrentos. Agora, vamos para a última parte da nossa análise, que olha para um quadro um pouco maior, o contexto cultural daquela época. Mas essa ideia de uma trindade de deuses, será que era algo totalmente novo? Se a gente olhar para outras culturas antigas, a resposta é não. No hinduísmo, por exemplo, existe a trindade de Brahma, Vishnu e Shiva. No Egito Antigo, a de Horus, Ísis e Osíris. O conceito de uma divindade em três partes já existia por aí. E a sugestão aqui é fascinante. Ao adotar uma estrutura que já era familiar para muita gente, o cristianismo pode ter se tornado, mais fácil de vender para os pagãos que se queria converter. Funcionou quase como uma ponte cultural, sabe? Usando um conceito que as pessoas já entendiam. Então, para amarrar tudo, a tese que a fonte apresenta é que a Trindade não surgiu do vácuo. Ela foi o resultado de uma tempestade perfeita, com tradições nos textos sagrados, a necessidade política de um império unido, a manipulação de um imperador, décadas de violência e, por fim, a influência de ideias culturais que já existiam no mundo pagão. E isso tudo nos deixa com uma questão final, uma questão bem fundamental, independentemente da crença de cada um. Como é que a história por trás de uma história cheia de política, de conflito, de cultura, como é que isso afeta a forma como a gente percebe a verdade dela hoje em dia? Fica aí a reflexão.